Eu quero falar nessa noite sobre mais ou menos isso que já começou aqui agora, sobre andar junto, sobre saber quem é, sobre ser um jovem com atitude. O Salmo 1 é um salmo riquíssimo e nós vamos aprender algumas coisas nessa noite em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Amém? Feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, debaixo da Tua palavra, debaixo, meu Deus, da graça do Senhor, debaixo da Tua unção, Deus, em que nós estamos aqui, fala agora, Deus, através da Tua palavra. Enche os nossos corações, ensina-nos a posicionar. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos a vitória do Senhor e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. O Salmo 1 e os 3 versículos que nós acabamos de ler aqui, eu quero dividir ele nessa noite em 3 partes, para você entender como era o coração do salmista Davi. E esse salmo ele tem uma grandeza muito grande, porque nos ensina a sermos pessoas diferentes. Quando você vê todo esse movimento que a gente está fazendo aqui, quando você vê toda essa galera reunida e o pessoal falando, olha, vamos estar junto, vamos estar andando junto, vamos estar compartilhando os mesmos pensamentos, vamos estar buscando a presença de Deus. Tudo isso, meu querido jovem, isso não é em vão, isso tem um significado, tem uma importância. A importância que tem eu querer mudar, eu querer ser diferente. Existe um porquê e existe um resultado. E eu vou estar pregando isso nesse texto. Mas reforçando isso, eu quero dizer o seguinte: são dias que nós estamos vivendo, onde o Espírito Santo de Deus está te dando capacidade, preste atenção, de você entender o propósito de Deus na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida, ele é um propósito bem sucedido. Mas olha, dificilmente, olha o que eu vou dizer nessa noite, dificilmente alguém consegue vencer ou ser bem sucedido na sua vida sozinho, ou achar que da forma dele ele vai conseguir isso. Nós vamos agora para o texto, e a palavra de Deus é maravilhosa nisso daqui, porque o salmista ele começa dizendo que bem-aventurado é o homem, lógico, o homem gênero, né? O homem que não anda no conselho dos ímpios. O salmista, em várias oportunidades, ele diz isso, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é o homem, o jovem, que não anda no conselho dos ímpios. Quando o salmista ele fala isso, eu posso entender pela minha fé que diante de Deus, preste atenção, no mundo espiritual existe preparado para mim e para você um nível de felicidade plena para mim e para você. Deus ele não tem só momentos de felicidade para nós, ele não tem só um tempo, uma fase, mas Deus ele tem para nós, e isso está no mundo espiritual. Por que eu digo que está no mundo espiritual? Porque eu tenho que cavar, eu tenho que procurar, eu tenho que buscar. Não é simplesmente falar, legal, joia, vai acontecer, e eu sentar e esperar isso acontecer. Não. Quando eu vejo o salmista dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e ele começa a dizer outras coisas, ele estava falando de algo que ele mesmo viveu na sua vida. Olha, querido, a Bíblia ela é escrita
verídica e ela é digna de crédito, ela é digna de se confiar no que está escrito, porque a Bíblia foi escrita por homens que viveram a maioria das situações que eles mesmos escreveram. E o que me chama a atenção na Bíblia é que a Bíblia fala até dos erros dos homens de Deus. A Bíblia não procura esconder os erros dos homens de Deus para dizer que é perfeito. Até os erros que os homens de Deus cometeram foram escritos como um exemplo. Então o salmista Davi, ele estava falando de algo que ele estava vivendo na sua vida. E ele estava afirmando que um homem pode ser bem-aventurado, pode ser feliz, pode ser pleno na sua vida. Um jovem pode viver plenitude na sua vida se ele quiser. Isso é o nível que Deus tem para ele. Amém? Então isso nos mostra o seguinte: se eu ando vivendo a minha vida espiritual e a minha vida era cheia de altos e baixos, preste atenção, altos e baixos existem, tá? Faz parte da caminhada. Existem coisas que ainda nós somos fracos, precisamos de vencer. Existem coisas que ainda nós cometemos. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero continuamente está diante de mim. Ele diz que existem altos e baixos na sua vida. Na minha vida, na vida dele existiu isso. Mas isso não impede de uma pessoa ser extremamente bem-aventurada diante de Deus. Você entende o que eu estou dizendo nesta noite? As circunstâncias ao meu redor, ou as minhas fraquezas, não impedem de que eu seja bem-aventurado. Se essas coisas estão me deixando tristes, se essas coisas estão me deixando com dúvida, é porque o foco da minha vida está diferente. Então vamos pela palavra de Deus entender isso nessa noite, porque nós estamos aqui num grupo de jovens. Nós já louvamos ao Senhor, nós já glorificamos a Deus. Agora Deus quer falar conosco, Ele quer nos ensinar para que nós saiamos daqui e nós venhamos a produzir frutos em nome de Jesus. Comece a profetizando sobre o seu irmão da esquerda e da direita. Fala: você vai produzir fruto em nome de Jesus. Aleluia! Aqueles que querem produzir fruto na sua vida, dê glória a Deus aí. Aleluia! E o salmista, ele diz que o homem que é bem-aventurado ou é extremamente feliz é um homem que não anda segundo no conselho dos ímpios. E nós vamos entrar na profundidade desse texto. O que representa hoje andar segundo o conselho dos ímpios? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando a Bíblia fala de ímpio, ela não está somente se referindo, e muitas vezes a gente pega esse texto aqui e a gente acha que ímpio, né? Ainda mais que fala roda de escarnecedores, a gente muitas das vezes a gente pensa que ímpio e escarnecedor é, por exemplo, quem está agora numa balada, quem agora está no pior do pior. Então a Bíblia fala que a gente não pode estar com essas pessoas. Mas eu, analisando o contexto aí, eu entendi o seguinte: que andar segundo o conselho dos ímpios, muitas das vezes podem existir pessoas que estão dentro da igreja, perto da gente. Olha só o que eu estou dizendo para você. Mas infelizmente eu estou andando segundo o conselho dessas pessoas. E a Bíblia diz que essas pessoas se tornam ímpias porque o que é ímpio quer dizer incrédulo, impiedoso, sem piedade, não tem amor. Uma pessoa que não tem amor e não tem credulidade, que não tem fé, é uma pessoa que não tem Deus, é vazio. E isso não significa que somente são as pessoas lá fora. Muitas das vezes são pessoas que estão dentro da casa de Deus. Muitas das vezes a gente anda com pessoas pensando: esse aqui não. Mas ele é um ímpio ao nosso redor. Por quê? Porque ele está atrapalhando com que eu venha crescer, com que eu venha atingir o nível de felicidade que Deus tem para a minha vida. Deixa eu te falar.